Gente boa! Tudo bom? Mais uma aula nossa começando, né? E eu queria fazer uma pergunta no início dessa aula. Qual foi sua loucura de quarentena? Será que você já fez alguma coisa? Tá comendo igual um doido, pedindo delivery? Já cortou o cabelo? Fez uma make diferente? Depois manda pra mim a resposta no formulário. Vou colocar até uma pergunta lá no final perguntando qual foi sua loucura de quarentena. Quero ver o que vocês estão fazendo, porque eu sei que muita gente, quando fica presa há muito tempo, acaba pirando, fazendo umas coisas assim meio loucas, né? Mas se cuidem, porque eu quero vocês lindos, inteiros e todos saudáveis no retorno às aulas. Bom, essa é a nossa terceira videoaula. Eu espero que logo, logo a gente esteja de volta na sala de aula, mas por enquanto esse vai ser o nosso contato. E ainda tem colegas que não responderam nenhum formulário, não estão trabalhando, não estão participando, pelo menos eu não estou vendo assim o retorno. Por favor, se você tem contato com esses colegas, entre em contato com eles, pergunta o que está acontecendo, fala que tem atividade para fazer, porque senão depois eles vão ficar extremamente atrasados em relação ao conteúdo de sociologia, beleza? Então a aula de hoje fala novamente sobre conter e nós vamos estudar um pouco da parte científica, da teoria de conter, o que foi de fato esse positivismo que ele criou. Vamos lá? A sociologia kantiana, o que é isso? Ele achava que a sociologia tinha que ser estudada igual a todas as ciências, né? Claro que não dá para colocar a sociologia no laboratório e olhar no microscópio a sociedade, não é assim. Mas ele achava que alguns métodos eram fundamentais no estudo de todas as ciências, inclusive das ciências sociais. Uma coisa que ele destacava sempre é que um cientista, ele não pode estudar as coisas por um viés, por exemplo, religioso. Não dá para você responder as coisas da ciência dizendo que tudo é atribuído a Deus ou ao sobrenatural, nem pelo lado da metafísica, como eles chamavam, que daqui a pouco a gente vai entender melhor o que era isso. Ele dizia que não dá, por exemplo, para responder com perguntas filosóficas, né? Por que alguém morreu? Ah, porque a morte é algo muito forte, né? Ele dizia que não dá para responder a ciência, né? Nenhuma ciência dessa maneira. Então ele achava que a gente tinha que usar para todas as ciências métodos científicos. Lembra do círculo virtuoso, né? Observação, teorização. Depois que você tem a teoria formulada, você vai para a comprovação. E se você comprova que é real, daí você tem uma conclusão científica. Mas se você não seguiu esses passos, não foi uma conclusão científica. Bom, para ele também, existem 3 princípios básicos do estudo da sociedade. Vamos ao primeiro, relativismo. O que Conté dizia que era esse princípio básico do estudo das sociedades? No relativismo, você entende que o ser humano ele só tem um conhecimento parcial das coisas. Por quê? Nós nunca vamos ter a totalidade dos conhecimentos, toda a sabedoria do mundo. Então, a ciência ela vai ter o limite do ser humano, né? Eu, como humana, cientista, eu não vou ter todas as respostas, mas talvez eu tenha uma resposta parcial para um problema, né? Então, todo conhecimento, ele não é absoluto. Ele é uma parte do todo que, ao longo do tempo, pode ser descoberto, muito mais coisas, né? A outra coisa que ele dizia sobre o relativismo é que existe esse aspecto que o conhecimento ele muda de acordo com o tempo histórico que você está vivendo e de acordo com o ambiente social, não é? Então, um mesmo conhecimento aqui e em outro continente, ele é visto de maneira diferente. O mesmo conhecimento que se tinha lá na era medieval que nós temos hoje é visto de maneira diferente. Não é? Ele pode ser complementado, ele pode ser rejeitado, porque tudo vai depender do tempo histórico e do ambiente onde aquele conhecimento está perpassando, beleza? A outra coisa sobre o relativismo que ele falava é que o princípio maior do relativismo é o único princípio absoluto é que tudo é relativo, ou seja, nós, seres humanos, não temos a totalidade dos conhecimentos, como eu já disse. O conhecimento que a gente consegue aprender como ser humano, ele é parcial.
beleza? A segunda coisa que ele dizia, que é o segundo princípio, né, do estudo da sociedade, do estudo da sociologia, é o holismo. O que significa essa palavra holismo? Holismo é quando você olha para o todo, sabe? Você não olha só para uma pequena parte, mas você olha para a totalidade. E dentro do holismo, ele dizia que, por exemplo, no estudo da sociologia, você tem que entender que a sociedade é um todo, não é só um indivíduo, né? A sociologia, ela estuda os indivíduos, sim, mas ela não pode se preocupar, né, quando estuda a sociedade, com um caso isolado. Por quê? Porque a sociedade é um conjunto de vários elementos, né? Dentro da sociedade você tem política, você tem economia, você tem comportamento, você tem moda, você tem religião, tem vários aspectos. Mas a sociedade não é só somar esses aspectos e isso é igual à sociedade, não. A sociedade é maior que isso, ela é macro, não é? Então, desculpa. Então, quando a gente estuda a sociedade, a gente precisa pensar dessa maneira holística, ou seja, olhando o todo ao invés de olhando apenas uma pequena parte, para a gente não incorrer no erro de usar aquela pequena parte como exemplo para toda uma sociedade, tá? Então, essa questão do holismo, ele compara a sociedade como um organismo, como um ser vivo, onde cada parte, cada membro do corpo vai fazer parte do todo. E eles interligados, funcionando juntos, vão fazer com que o organismo se desenvolva. Assim ele comparava a sociedade, o estudo da sociedade. O terceiro elemento, o terceiro princípio que Comte usava, né, para basear o estudo da sociedade era a historicidade. Por quê? Ele dizia que o que diferencia o ser humano dos animais é justamente porque o ser humano ele tem uma história, ele consegue cultivar essa história, contar essa história, né? Ele consegue que outras pessoas perpetuem essa história de maneira que ela vai sendo registrada ou oralmente contada, né? Então a historicidade é algo que ele levava muito em conta na hora de estudar uma sociedade. Por quê? Você não pode estudar um fato de uma sociedade, né, um acontecimento, baseado apenas naquele momento histórico. Você tem que olhar para o passado dessa sociedade, você tem que olhar para o presente dessa sociedade. E se você quer entender o futuro, você precisa correlacionar isso tudo. São como elos de uma corrente que estão ligados. Você não pode, por exemplo, analisar esse momento político e econômico do Brasil isoladamente, sem olhar todo um histórico que a nossa sociedade tem politicamente. Assim se estuda a sociologia, não o caso isolado naquele determinado tempo, mas a partir do todo. Lembra do holismo? Então, ele precisava que a gente avaliasse historicamente tudo que veio, tudo que aconteceu antes, para a gente entender melhor o que estava acontecendo no presente. Beleza? Entenderam os três princípios? Relativismo, holismo e historicidade. Vamos continuar. Comte, ele afirmava uma coisa pra gente, que nós não podemos acusar uma sociedade de estar certa ou errada. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Cada sociedade vai ter sua própria cultura, sua forma de se organizar, sua economia, sua política, seus costumes. Então a gente precisa observar essa sociedade de uma forma crítica, mas também de uma forma imparcial, não querendo colocar o nosso modelo como o modelo deles, não é? Então, nós precisamos estudar a sociologia entendendo que cada sociedade é uma sociedade diferente, que tem uma história diferente. E por isso, a gente não pode julgar como certa ou errada determinada maneira de se conduzir o comportamento de uma sociedade. A outra coisa que Comte também dizia é que a gente só pode criticar se a sociedade, ela, por exemplo, não estiver acompanhando o momento histórico que ela está vivendo. Ele cita como exemplo a França do século XIX, que ele dizia que ainda era muito voltada para a guerra, ainda explicava os fatos usando a religião ou a metafísica, e também ainda tinha uma exploração dos trabalhadores assim que ele achava demais, ou seja, ele achava a França do século XIX muito atrasada
no seu desenvolvimento social. E é isso que ele critica nas sociedades, apenas se a sociedade não está evoluindo de acordo com o tempo, acompanhando o ritmo, né, que a sociedade precisa acompanhar para que ela tenha um desenvolvimento, um crescimento, né? Então, ele dizia também, novamente vou explicar o que eu falei lá no início, que a gente não pode estudar a sociologia como estuda a biologia, a física, a química, mas que alguns métodos da biologia, da física, da química, de todas as ciências, a gente pode aplicar à sociologia. Por exemplo, a observação dos fatos, né? Você pensar sobre aquilo, os acontecimentos, os fenômenos. Você estudar outros críticos, né, a respeito, faz parte da observação também. Fazer leituras, ouvir as reportagens, tudo isso faz parte da observação de um cientista. A outra coisa que se pode fazer também é formular hipóteses. Depois que você já leu, já pensou, já estudou um pouco sobre o assunto, você pode criar uma hipótese de por que tal fenômeno acontece, não é? Como ele acontece, como se dá esse fenômeno. E também você pode criticar publicamente uma teoria científica, como sociólogo, né? A sociologia, ela também pode criticar alguma teoria que foi feita e com base em outros estudos, num outro olhar, de forma acadêmica e científica, respeitosa, você pode criticar uma outra teoria sociológica. Entenderam? Então, era basicamente assim que Comte queria que os sociólogos, que a sociologia fosse estudada. Agora, nós vamos estudar a lei dos 3 estados de Comte. Como assim lei dos 3 estados? Que estados eram esses? Não são estados físicos da água, não são estados do Brasil nem de nenhum outro país. A lei dos 3 estados eram 3 fases que ele dizia que todo ser humano, ao longo da história, né, toda a pesquisa científica passou por essas 3 fases até alcançar a perfeição. Então vamos lá estudar quais seriam essas 3 fases. A primeira fase ele chama de fase teológica. Na fase teológica é quando os cientistas tentavam explicar tudo de forma que Deus fosse a resposta para todas as coisas, ou vários deuses, ou os espíritos, ou alguma força sobrenatural, né? Por exemplo, a pergunta que se faz, por que meu pai morreu? Então as respostas eram, porque Deus quis assim, né? Porque os deuses acharam que era hora dele ir, né, para o paraíso, né? Porque ele foi para um lugar melhor, porque ele era muito bom. Então, esse tipo de resposta era a conveniente para a ciência daquela determinada época, mais ali voltada para o período antigo, né? Então, ao longo do tempo, o ser humano foi mudando e chegou na fase 2. A fase 2 ele chamava de metafísica. O que era a metafísica? Era o poder de argumentação, né? Era uma coisa mais filosófica, você pensava mais profundamente usando a razão para responder às questões. Já não usava mais aquela coisa dos deuses, né? Das divindades, das forças sobrenaturais, mas tentava explicar através da razão por que algum fato tinha acontecido, né? Você dizia que podiam ser forças, né? A força vital, né? As forças da vida, uma força física, né? Ou uma força química, né? Sempre usando o quê? A razão filosófica. Então, era como se você desse vida a coisas que não têm vida. Por exemplo, quando você dá vida a uma coisa inanimada, como a morte, né? A primeira pergunta eu fiz sobre a morte. Por que meu pai morreu? E aí, você utiliza a morte como se fosse um ser vivo. E você dá a ela poderes. Por exemplo, porque as forças da morte são invencíveis. A morte, ela veio buscar o seu pai no momento em que ela achou que deveria levá-lo. Gente, mas será que a morte é um ser que pensa, que tem vontade, que tem desejo?
né? Então, quando você coloca sentimentos humanos para algo que é uma coisa, você está ali pegando algum objeto, né? E trazendo vida para aquele objeto. Então, Comte dizia que essa era uma fase que ainda não era perfeita para a ciência, essa fase da metafísica, onde as pessoas tentavam explicar sempre o porquê das coisas, dando vida para objetos, né? Ou às vezes as pessoas dizem assim, meu coração me traiu. Mas seu coração tem vontade para querer te trair, ou te fazer o bem, ou te fazer o mal, né? Ou às vezes as pessoas dizem, por que o amor me faz sofrer? Mas peraí, o amor que está querendo te fazer sofrer, ou é você que está procurando sofrimento com os amores que você encontra aí pela vida? Então, era assim que Comte explicava essa fase racional, essa fase da metafísica. E a terceira e última fase que Comte dizia que era a perfeita, que seria quando a ciência iria alcançar o seu limite de perfeição, era a fase positiva. Lembra do positivismo? Então, para ele, a fase positiva era quando a ciência, quando o ser humano ia buscar respostas para os fatos, para os fenômenos, nas leis naturais. As pessoas iriam buscar respostas dentro da ciência puramente, né? Sem querer usar razão, né? Criar respostas na sua mente, sem querer usar divindades, né? Os deuses, os espíritos, as forças sobrenaturais, mas usando apenas aquilo que a ciência poderia comprovar, né? De fato. E aí, a partir desse momento que as ciências entrassem na fase positiva, elas iam parar de perguntar por quê? Por que meu pai se foi? Por que ele morreu? Por que meu coração me traiu? Por que o amor me faz sofrer? Não. A partir desse momento em que a ciência entrasse na fase positiva, o que eles iam perguntar? Como? Meu pai morreu. Como ele morreu? Eu estou sentindo uma dor de dente. Como é que esse dente foi ficar dolorido? E aí você iria analisar os fatos, iria observar para chegar a uma conclusão científica. E aí, isso para Comte era assim o máximo, o patamar mais avançado que a ciência poderia chegar. E para ele, algumas ciências, né, já estavam nessa fase positiva, já tinham alcançado esse outro nível, esse outro patamar. Nem eram o Flamengo, mas já estavam em outro patamar. Dito isso por uma botafoguense, olha só. Então, ele dizia que, por exemplo, a matemática, a astronomia, né, a física, a química e a biologia, essas 5 ciências já tinham alcançado essa fase positiva, ou seja, elas já buscavam as respostas somente dentro das leis naturais, somente dentro das observações científicas, ou seja, daquilo que é concreto, visível, daquilo que se pode experimentar e comprovar. E outras disciplinas, como por exemplo, na época dele estava surgindo muito a psicologia. Ele achava que a psicologia ainda estava alcançando esse patamar, né? E que a sociologia, que era a matéria que ele estava criando, né, conseguiu alcançar a fase positiva através dele, da teoria dele, mas depois dessas outras disciplinas, essas 5 que eu citei anteriormente. Beleza, gente? Qualquer dúvida sobre essa matéria, todo esse conteúdo está no livro de vocês, das páginas 21 a 24. Por favorzinho, respondam ao formulário Google, falem com os colegas para que eles respondam também. E até a próxima aula. Beijinhos! Fui!